É fato que eleições são muito importantes, e os tempos atuais não cansam de nos lembrar disso. Pelo menos umas 3 vezes ao dia, botamos a mão no rosto e pensamos: Meu Deus, como esse gado subiu nesse poste! mas para quem pensa num horizonte revolucionário, não dá para parar por aí. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre capitalismo, só para dar aquela variada, das limitações das eleições burguesas e que mundo nós queremos construir. Intrigante, não? Vem comigo depois da vinheta. A teoria marxista analisa a sociedade a partir da sua forma econômica. Mas por que da forma econômica? Porque as necessidades primárias dos seres humanos estão na nossa forma de produção. Como vamos nos alimentar, com o que vamos nos vestir, como construímos as nossas residências e essas coisas. No capitalismo, a forma de produção se dá através da relação de exploração entre os donos dos meios de produção e aqueles que vendem a sua força de trabalho. Os meios de produção são as fábricas, os terrenos, toda a infraestrutura necessária para a produção, e no sistema vigente eles são quase sempre privados. Enquanto isso, cabe ao proletariado vender a sua força de trabalho para o burguês dono dos meios de produção em troca de um salário. Salário esse que será sempre inferior ao que ele produziu, pois dentro dessa conta existe uma parte do seu trabalho que é alienada, que fica com o dono dos meios de produção. Bom, isso é mais-valia, e o nosso vídeo de hoje não é sobre isso. Então vamos retomar o raciocínio voltando um pouquinho na história? No feudalismo, e sim, eu adoro falar do feudalismo porque é importante contrastar alguns aspectos do capitalismo que foram normalizados e que não percebemos. Mas que inferno, eu tô fugindo de novo! No feudalismo, na área das cidades, haviam atividades privadas, executadas por artesãos e produtores locais. Nós podemos nos lembrar dos filmes que retratam as famílias dos artesãos, por exemplo, os de sapatos, onde as habilidades e os conhecimentos eram passados por gerações. O ponto que importa aqui é que os mestres do seu ofício eram responsáveis por todas as etapas da produção. Do material básico ao acabamento final, o trabalho humano despendido era basicamente individual e também o resultado de sua produção. No exemplo, os sapatos pertenciam a quem o produziu. Haviam aprendizes que poderiam ajudar, mas em geral, esses aprendizes estudavam para se tornar mestres e repetir o padrão de produção que aprenderam. Essa parte é importante. O trabalho era individual e o fruto do trabalho, que é a mercadoria produzida, também era. Então, acelerando no tempo, vieram as revoluções do século XIX. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, se do ponto de vista político é a Revolução Francesa que molda a sociedade moderna, do ponto de vista econômico é a Revolução Industrial Inglesa que molda o mundo à sua imagem e semelhança. Essas duas revoluções, em grande medida, criam ou consolidam o capitalismo como sistema e modo de produção hegemônico. Uma curiosidade histórica, essas cidades dos tempos do feudalismo eram chamados de burgos, e é por isso que se dá a denominação de burguesia à classe que protagonizou essas revoluções. Então voltamos para a sociedade capitalista atual, em que o trabalho despendido para a produção das coisas não é mais individual, mas coletivo, onde cada um dos trabalhadores, através da divisão do trabalho, contribui com uma pequena parte da produção total. Tem alguém que faz o couro do sapato, alguém que cola a sola, alguém que põe o cadarço. Se antes o sapateiro dominava todo o processo de produção, dominando os conceitos e os saberes, agora o trabalho é setorizado e alienante. Mas apesar do trabalho agora ser social, o resultado da produção é individual. Ou seja, todos os sapatos produzidos por todos os trabalhadores pertencem ao dono da fábrica de sapatos, e isso é uma contradição. Esse é um resumo básico da forma como, na sociabilidade que vivemos hoje, o acúmulo de riquezas gerado pelo trabalho humano se concentra nas mãos de um punhado. Você já deve ter ouvido a expressão que capital gera capital, né? Ao longo dos séculos, essas riquezas têm se acumulado nas mesmas famílias, e essa situação está cada vez mais grave. Tá, mas o que isso tem a ver com eleições? Boa pergunta, telespectador. Sendo o cerne da sociedade a forma econômica em que a classe dominante, a burguesia, explora a força de trabalho da classe dominada, os trabalhadores, então agora se faz necessária uma forma política e uma forma jurídica para mediar essas relações de exploração. As instituições derivam desse ponto, da necessidade de normalizar a forma de exploração capitalista e garantir o seu bom funcionamento. É por isso que a nossa justiça persegue o pobre. No pobre está a contradição estampada do modelo em que vivemos. É um problema que o sistema faz de tudo para esconder, enquanto ao mesmo tempo os aparelhos ideológicos que propagam as ideias da classe dominante
Tentam nos convencer que essa situação é culpa dos de baixo, que não se esforçaram bastante e que vivemos num sistema meritocrático. Na verdade, essa individualização do problema serve apenas para nos dividir e enfraquecer as nossas lutas. Pensem nisso da próxima vez que alguém for preso por roubar um pote de margarina e outra pessoa for inocentada por desviar milhões de reais. Voltando às eleições, quando disputamos cargos eletivos, podemos eleger o presidente mais à esquerda que esse mundo já viu, mas não conseguiremos votar pelo fim da propriedade privada, pois essa é uma limitação sistêmica. Sendo as próprias instituições criadas para a normalização da propriedade privada, não são elas que podem acabar com essa forma de dominação econômica. E não me entendam mal, qualquer pessoa consegue ver a diferença de eleger um governo de esquerda como tivemos recentemente e um de direita. O governo atual persegue a classe trabalhadora e estica a corda da exploração a níveis absurdos. Inclusive deixou claro que faria isso com seu bordão ou direitos ou empregos. Só que mesmo se tivéssemos 35 dias de férias, ou se a nossa aposentadoria não tivesse sido destruída, isso não mudaria o fato da sociabilidade em que vivemos ser um modo de enriquecimento ilimitado da classe já abastada através do nosso suor. Então agora que já sabemos o que não queremos mais, o que de fato queremos? Queremos uma sociedade sem classes, livre de exploração humana e animal, em paz com o mundo que vivemos, libertária, no sentido correto da palavra, não na apropriação medonha do termo, e livre de todas as opressões, sejam elas de classe, raça, gênero ou de orientação sexual. Em outras palavras, o comunismo. Só que para que isso não fique apenas no campo da utopia, precisamos falar um pouquinho sobre mais um termo sequestrado e deturpado: a ditadura do proletariado. Para chegar a esse sonho de sociedade que eu falei, na compreensão dos comunistas, antes precisamos passar por uma etapa de transição, e aqui entra a maior divergência entre os anarquistas e comunistas. Essa etapa de transição se chama socialismo, ou ditadura do proletariado. Ah, beleza, agora vocês querem uma ditadura. Calma, para entender essa alcunha é necessário resgatar o seu sentido histórico, sem anacronismos. Quando eu relatei a sociedade capitalista em que vivemos, podemos perceber as suas diversas limitações democráticas. É verdade, temos eleições de 2 em 2 anos, mas o povo pode escolher como será o seu modelo econômico e sua sociabilidade de fato? Não, pelo contrário, somos incentivados a não participar da política desde a nossa educação mais básica. Inclusive, não é à toa que existe o ditado: política não se discute. Pois bem, essa é a ditadura da burguesia, a forma como as instituições são moldadas para favorecer a burguesia. A ditadura do proletariado é a forma de política na qual os 99% da população, os trabalhadores, vão decidir os rumos da sociedade. Marx não cunhou a expressão ditadura do proletariado em oposição à democracia, mas em oposição justamente à ditadura da burguesia. Mas como será essa sociedade? Algumas coisas podemos adiantar, como a coletivização dos meios de produção, dando fim à propriedade privada. Favor não confundir com bens pessoais. A democracia direta, com participação ativa do povo, a educação emancipatória, contribuindo para a politização de todos, são algumas necessidades. Mas como de fato se dará todos os pormenores dessa sociedade? As próprias institucionalidades que derivarão de um modo de produção que pensa o ser humano muito acima dos lucros individuais? Somos nós, eu, você, todo mundo que está assistindo esse vídeo, que teremos que construir. E cada vez mais essas próprias institucionalidades vão perdendo seu sentido. E em uma sociedade bastante evoluída, daqui a uns bons anos, não será mais necessário a regulação de nenhuma de nossas escolhas. Toda a organização emanará exclusivamente do povo, sem nenhum aparelho de imposição estatal. Vamos chegando ao fim e eu quero indicar algumas leituras que foram utilizadas para a construção desse vídeo. A primeira delas é O Estado e a Forma Política, do professor Alisson Mascaro. Eu não tenho mais livros físicos, então vou colocando aqui na tela. Esse livro é ótimo, mas não recomendo para quem não tiver algum grau de familiaridade com os termos marxistas, pois pode ser meio frustrante. O segundo livro é A Crítica ao Programa de Gotha, do Marx, onde ele vai tecer as suas críticas ao programa de governo proposto pela União do partido no qual ele fazia parte a um mais moderado. Nesse livro, Marx fala um pouco sobre socialismo de fato, algo que era meio raro, ao contrário do que se possa pensar. O livro é bem curtinho e de fácil entendimento, vale a pena. Esse livro eles pegaram uma coletânea de cartas trocadas pelo Marx e pelo Engels com os membros do partido. Uma coisa muito interessante que acho que deveríamos resgatar é que era bastante comum criticar as propostas de alguém sem perder a amizade.
Em uma das cartas, o Engels passa várias páginas descendo o sarrafo num membro do partido e termina dizendo: "Ufa, que bom que tiramos esse assunto da mesa. Veja se há a possibilidade de você vir para cá no verão. É claro, você será o meu hóspede, e se o tempo estiver bom, poderemos passar uns dias na praia." Acredito que uma versão moderna disso seria: "Aí, seu bando de liberais safados que estão assistindo esse vídeo, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo então. Um abraço." Eu amo essa porra, hein? Lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma.